Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Esse foi o primeiro livro que eu li do autor, eu nunca tinha lido nada dele e foi uma ótima escolha porque foi um livro sensacional. Tá aí entre os meus favoritos de 2019, foi uma leitura muito gostosa de fazer. Foi uma leitura muito angustiante, perturbadora, meio claustrofóbica, porque essa história vai se passar no mesmo lugar que é a casa de um dos personagens aqui protagonistas. Então a gente vai ter aquela sensação sempre claustrofóbica de que a gente não pode sair daquele lugar e de que a gente não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora, né, fora daquela casa. Então a gente fica se sentindo preso junto com o personagem. Aqui a gente vai conhecer o Paul Sheldon, que é um escritor que tem uma série de livros chamado Misery, que faz muito sucesso, que as donas de casa amam, como ele mesmo aqui diz, mas que ele não vê a hora de conseguir se livrar desse livro aí, de finalizar essa série de livros, porque ele quer escrever outros tipos de histórias. Mas a gente sabe que todo autor precisa, né, sobreviver, então ele acaba focando nessa história da Misery, porque é o que dá mais dinheiro pra ele. E também começa a descobrir coisas a respeito dela que vão montando. Mas agora ele está muito feliz porque ele finalmente finalizou o último livro, né, que finalizou essa história da Misery e está sendo já publicado, então ele está super feliz. Vai começar a escrever outros livros que ele tinha deixado lá guardado, então ele está vivendo uma fase muito feliz. Só que, por alguns motivos deles, que eu não posso falar, que talvez seja spoiler, e também por uma questão do tempo, vai ter uma tempestade de neve, ele sofre um acidente de carro e fica gravemente ferido. Logo após esse acidente, ele é encontrado ainda nos destroços do carro ali, pela fã número 1 dele, a Annie, que leva ele pra casa pra cuidar dele, pra cuidar dos ferimentos dele, porque ele tá com as pernas assim muito machucadas, ele tem alguns outros ferimentos, então ela leva ele pra casa dela pra cuidar dele. A Annie Wilkes é super fã do Paul, então ela cuida ele com todo carinho, com todo cuidado, dá remédio pra dor, troca os curativos todos os dias das pernas dele, dos machucados dele. E tá sempre mantendo ele bem alimentado, bem hidratado, para que ele se recupere logo. Só que, apesar do Paul estar muito grato por todo o cuidado que a Annie está tendo com ele começa a achar algumas coisas estranhas, ele percebe que a carteira dele, o celular, os documentos dele não estão perto, e ele também se questiona do porquê que eles não podem ligar para um hospital, para ele ir para o hospital, porque as pernas dele estão muito machucadas, né, então para ele ter um cuidado aí de um médico, talvez precisar de uma cirurgia. Então ele começa a desconfiar dessas coisas assim estranhas que ela não aceita. Então ele começa a perceber que ele está sendo um prisioneiro dela, apesar dela cuidar dele, ele está sendo mantido ali como prisioneiro dela. E aos poucos, tanto o leitor quanto o Paul vão descobrindo mais a respeito da Annie e ficar sabendo que ela foi ou é uma enfermeira, porque ela tem um estoque inesgotável de remédios para dor, de analgésicos. E é quando a Annie fica muito braba, porque acabou a série de livros da Misery, a gente percebe então que ela realmente é muito louca. E isso não é spoiler, tá? A gente tem aqui atrás, já diz a respeito disso. De uma maneira extremamente macabra, ela obriga então o Paul a escrever uma história somente pra ela. Então, ao longo do livro, enquanto a gente vai lendo a respeito do que está acontecendo dentro dessa casa com o Paul e com a Annie, a gente também vai tendo passagens da história da Misery nessa história que o Paul está escrevendo somente pra Annie. E eu preciso dizer pra vocês que essas partes, nesses capítulos que a gente vai tendo a respeito da história da Misery, quebrou um pouco o clima da história, pra mim, pelo menos. Porque eu estava ali super angustiada pra saber que o Paul ia conseguir sair dessa situação, sabendo mais sobre a história da Annie, formando mais um perfil da Annie, assim, porque até então a gente não conhece quem é essa fã número 1 dele. E do nada, pá, um capítulo de 3, 4, 5 páginas ou até mais da Misery fez com que eu arrastasse um pouco mais a história. Porque chegava nesses capítulos, porque eu tava naquele clima frenético pra saber a situação, e aí do nada tava aquele capítulo ali e acabava fazendo com que eu arrastasse, porque eu não queria ler, porque eu queria saber mais a respeito do Paul, da Annie, de como é que ele ia sair dali. Então a única parte que eu posso dizer que eu não gostei da história foi realmente esses capítulos, mas isso não impediu com que eu tivesse uma experiência maravilhosa com esse livro, com que eu amasse esse livro, com que ele virasse meu favorito, porque realmente é uma história incrível, e eu adorei a maneira que o autor escreve, né, muito cru, assim, ele não tem papas na língua, que ele tem que falar, ele fala. Gostei muito desse aspecto do autor. Como eu falei pra vocês, esse é o meu primeiro livro do King, então eu não conhecia esse aspecto dele, apesar de já ter visto muitas pessoas falarem, porque eu já vi várias resenhas de vários livros dele. Então ter essa experiência com essa maneira dele escrever foi, assim, sensacional. Quero ler outros livros dele com toda certeza, já tô aí procurando mais livros dele, porque somente com um livro eu já percebi o porquê que tem tanta gente apaixonada por esse autor,
que eu com certeza estou entrando para a lista aí de fãs dele, porque olha, não é à toa que tem uma legião de fãs, né? Eu fiquei sabendo que esse livro tem já um filme, inclusive eu até conversava com a minha mãe a respeito enquanto eu estava lendo o livro, porque ela já tinha visto o filme e pelo que ela me contou aí meio que por cima, é bem fiel ao livro e eu já tô muito curiosa pra assistir. Ainda não assisti, mas não vejo a hora de assistir porque eu adorei essa história e eu quero mais dela. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura, vale super a pena ler Misery, caso alguém aí não tenha lido, apesar de eu achar que só eu que nunca tinha lido nada do autor, mas vale muito a pena, esse livro é sensacional. Não se esqueçam de deixar seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, e de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!